Como eu havia prometido, vamos agora fazer uma macro para executar um filtro avançado no Excel, que era uma tarefa bastante trabalhosa que vocês viram anteriormente na aula de filtro avançado. Muito bem, para fazer um filtro avançado e não ficar bagunçado nessa mesma planilha, vamos fazer com que filtre em outro lugar. Então eu vou criar uma nova planilha aqui, vou clicar para criar uma nova planilha, ok? Já vou chamá-la de filtro, dar um nome para essa planilha. E muito bem, vamos fazer um filtro a partir da descrição, ok? Então antes de começar a gravação da macro, já vamos copiar isso aqui para lá. Lembram que é necessário para o filtro avançado que o texto do qual você vai se utilizar para fazer o filtro deve estar exatamente igual. Se o cabeçalho aqui está escrito descrição, ele tem que estar exatamente do mesmo jeito aqui. Então, o copiar e colar é muito interessante. Vamos fazer aqui uma formataçãozinha para ficar mais bonitinho, né? Então, vou colocar aqui umas bordas, vou aumentar um pouquinho a fonte. Vou deixar aqui o campo em amarelo, que eu sei que é aqui que eu devo digitar. Certo? Então isso aqui foi só uma preparação do nosso arquivo. Eu já vou salvar ele. É uma preparação do nosso arquivo para receber a macro. Vamos agora começar uma macro para fazer o filtro avançado. Então eu quero aqui ter um botão então, que eu selecione. Quando eu clicar nesse botão, o argumento que eu colocar aqui, por exemplo, eu coloquei a letra M. Eu quero que ele filtre todos que têm a letra M automaticamente. Então vamos lá, vamos para o desenvolvedor, né? Então vamos iniciar a gravação de uma macro. Então gravar macro. Lembrem que a partir do momento em que você clica gravar macro, tudo que você começar a fazer a partir dali será gravado na sua tarefa. Se você errar algum passo, é melhor parar a gravação e começar novamente a gravar a sua macro. Então gravar macro. Eu vou colocar aqui filtro, o nome dela. Vou colocar uma tecla de atalho chamada Ctrl I, descrição, realiza o filtro avançado a partir de argumentos. Eu vou dar um OK. Começou a gravação da macro. Então já temos ali a nossa descrição, temos lá os dados da nossa planilha, então vamos fazer o seguinte. Eu quero que filtre a partir da letra M. E eu quero que esses dados sejam colocados aqui nessas colunas. A primeira coisa que eu devo fazer é limpar as colunas. Tá? Agora você vai dizer, tá, mas não tem nada nessas colunas. Não tem agora. Mas depois que eu fizer o primeiro filtro, eu já vou ter aqui uma série de dados nessas colunas. Então o primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte, selecionar esses dados aqui e se tiver alguma informação, ele vai limpar. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, excluir. A macro vai fazer isso. Eu selecionei e excluí. Vou clicar fora. A macro está entendendo que ela tem que clicar fora desse espaço também. Vamos lá para o item dados. Avançado, aqui no filtro avançado. E ele vai começar a fazer as perguntas. Qual é o intervalo da lista? Clico aqui no cantinho. Venho aqui em dados. Seleciono o meu intervalo de lista. Todo ele. Clico aqui no cantinho. Ele volta para essa tabelinha. Agora vamos clicar nesse cantinho aqui no intervalo de critérios e vamos selecionar os meus critérios, que está aqui. Clico no cantinho e aí copiar para outro local. Eu quero que venha e seja copiado aqui no E, que foi a partir daqui que eu fiz a limpeza, lembram disso, né? Clico aqui novamente e vou dar um OK. Muito bem, ele filtrou tudo que tinha a letra M. Vamos parar de gravar a nossa macro, porque até aqui resolveu o nosso caso. É isso que nós queríamos, que fizesse o filtro. Então, vou clicar em desenvolvedor, parar a gravação. Pronto. Agora eu vou criar um botão para isso. Inserir, vou colocar aqui um botão, desenhar ele. Clicar em filtro, porque eu já tenho a macro pronta. E vou editar esse texto aqui, escrever filtro. Ou filtrar, né? Pronto. Então olha só, agora eu vou colocar a letra C e clico em filtrar. Ele filtrou tudo com a letra C. Vamos ver se tem com a letra T. Filtrar. Tudo que tem a letra T. Interessante, hein? Você vê que ele dá uma mexida na tela no comecinho?
que é o que? É a seleção e apaga tudo que havia aqui. Então seleciona e apaga. É o primeiro passo da nossa macro. Então vamos colocar aqui a letra C agora, filtrar. Olha só. Vamos colocar a letra M para ver se tem alguma coisa. Tá lá o motor. A letra A, vamos ver se tem alguma coisa. Ah, não tem nada com a letra A. T. Ok? Então essa daqui é uma macro que faz o que? Automatiza o filtro avançado. Ah, você quer buscar a descrição, né? Eu não lembro o nome direito da peça e tal, mas eu sei que é tampa de alguma coisa, ou que é console alguma coisa. Boto com de console. Opa, com M não tem nada. Mas com N. Ah, ele tá danadinho aqui, né? Tá me sabotando, olha só. É aquela autocorreção do Excel, hein? Vou colocar cons. Daí ele não vai me sabotar. Filtrar. Olha só, trouxe todos os consoles. Aí eu posso dar uma olhadinha, né, e verificar aquele que me interessa. Eu posso descobrir o código dele, que está aqui. Né, posso descobrir qual é o número do item, a quantidade que eu tenho, o valor que eu tenho em estoque, se ele já foi cancelado ou não, e por aí afora. Então, tá aí uma possibilidade do uso da macro aqui no caso de um filtro avançado. Lembre sempre do seguinte, a macro é uma repetição daquilo que você fez durante a gravação da macro. O Excel vai executar exatamente os mesmos passos. Vamos ver como ficou essa macro aqui. Vamos editá-la. Olha só essa macro como ela ficou. Colunas ETR selecione, que é lá as colunas da nossa planilha, onde tem o banco de dados. Ah não, essa daqui são as colunas que nós vamos deletar na planilha ativa. Selecionar as colunas de ETR, selecionar as colunas selecionadas ele está mandando deletar. Ele manda selecionar a A3, que é aquele cliquezinho que eu dei na planilha, e depois ele manda fazer aqui o filtro avançado, o Advanced Filter. Aí manda executar. Então ficou uma macro um tanto quanto simples, porém bastante funcional para o fim a que se destina. Agora você já pode começar a criar as suas próprias macros para resolver as suas tarefas repetitivas. Sempre que você tiver um trabalho repetitivo, a macro é uma ótima opção para fazer isso por você.